Estamos prontos para partir. Oh, meu amigo, estamos de volta para mais uma viagem com histórias do velho. E hoje eu vou te contar mais um pedacinho da história do médium Zé Arigó. O cientista estava concluindo o relatório que daria início às pesquisas sobre o médium. Foi o que nós vimos na última viagem. E ele ainda incluiu neste relatório a observação seguinte, de que o Arigó tinha uma aptidão paranormal para fazer os diagnósticos clínicos. Disse que era notável essa habilidade e chegava a ficar acima de 95%. Porém, não havia como explicar toda essa habilidade do médium. Certamente que isso seria de interesse da equipe que se juntaria a ele em breve, e que essa equipe iria trabalhar em seu próprio diagnóstico, usando todos os recursos e exames que houvesse disponíveis para a época, para fazer uma verificação adicional. Durante esse período em que o cientista estudava o caso, ele não pôde deixar de observar a diferença de personalidade entre o Arigó e o Dr. Fritz. Enquanto a personalidade do médico alemão era brusca, beirando a brutalidade no trato com as pessoas, Arigó, por outro lado, era doce, brincava e se divertia com a esposa, com seus gatos, com os filhos. Não parecia se tratar da mesma pessoa que ele estava estudando. O cientista propôs a si mesmo um desafio. Ele queria saber até onde era possível que o médium fizesse seus diagnósticos utilizando a terminologia moderna da medicina. Para isso, ele contou com o auxílio de um outro médico brasileiro que também lhe servia de intérprete, o Dr. Paulo Godoy. Através do Dr. Paulo, o cientista perguntou ao Arigó como ele conhecia tão bem aquela terminologia, já que ele nunca a tinha estudado. O médium respondeu que era a coisa mais fácil do mundo, que ele apenas repetia o que a voz lhe falava. E, intrigado, o cientista perguntou de que voz que Arigó estava falando. Ele já imaginava que a resposta seria a voz do Dr. Fritz, mas ele queria ouvir isso ser dito pela boca do próprio Arigó, o que foi confirmado pelo médium, que repetiu que sempre ouvia a voz do Dr. Fritz em seu ouvido esquerdo. O médium disse ainda que esse era o motivo pelo qual ele solicitava que as pessoas mantivessem silêncio, tanto dentro do salão quanto na sala de atendimento que ele praticava. Caso contrário, em meio ao barulho, ele não conseguia ouvir direito. O cientista perguntou ao médico se o Dr. Fritz lhe falava em alemão ou em português. E esse respondeu que era em português, porque ele não falava alemão. O mesmo perguntou o cientista a respeito daqueles termos médicos. E Arigó respondeu que também não compreendia, apenas repetia o que estava ouvindo.
No final da conversa, aquela ideia, para o cientista, ainda era mais incompreensível. Desse modo, do ponto de vista da ciência, só havia uma coisa prática que poderia ser feito, que era analisar aquelas evidências, os diagnósticos. E isso sim era algo que poderia ser comprovado, de certa forma até medido pelas questões científicas. Quando retornava do Rio de Janeiro para Nova York, num voo de mais ou menos umas 11 horas, o cientista teve tempo para meditar sobre aquela visita. Ele tinha estudado alguma coisa de alemão durante o ginásio, mas não tinha condição de fazer observações sobre a língua falada pelo médium. Só que ele ouviu de outras pessoas fluentes nesse idioma que a forma falada pelo médium era até aceitável. O cientista sentia que o médium parecia se incomodar quando as perguntas eram a respeito do idioma alemão. E ele, então, não fez muita questão de ficar especulando nesse sentido. Principalmente porque, apesar da sua curiosidade, aquele não era o alvo da sua pesquisa. O foco era identificar a exatidão daqueles diagnósticos, mesmo sem examinar o paciente, e se Arigó realmente curava as pessoas. O resto era secundário. Essa questão da mediunidade era um assunto ainda inexplorado pela psicologia. Aliás, como ainda é hoje, pois a ciência material não tem instrumentos para tratar desses assuntos. E a psicologia praticada no mundo ainda é bastante materialista. Prepare-se para virar à esquerda. Havia se arriscado em alguns estudos nesse sentido, mas nada que pudesse dar um suporte científico a ser considerado. Esses casos de paranormalidade não podiam ser ignorados, pois estavam diante dos olhos de todo mundo. Mas havia muita dificuldade em se realizar estudos regulares em laboratórios. O caso do Arigó era um dos casos que desafiava qualquer explicação convencional. No Brasil, é uma coisa bem comum de se ouvir nas diversas camadas da sociedade sobre a possibilidade de possessão, seja por espíritos bons ou ruins. Esse pensamento faz parte da cultura brasileira. Recalculando a rota. Mas isso é uma história que veremos em uma próxima viagem. Por enquanto, vamos ficando por aqui, com a nossa viagem e com a nossa história. Beijo do velho do ETS.